Desde 2010 é pesquisadora na área de melhoramento genético animal no Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, Embrapa. Integra a equipe do programa Embrapa de melhoramento de gado de corte, Gene Plus. Antes da apresentação aqui, a jovem guarda da Embrapa, que eu represento a terra, nós Santa Vera, a Coreia ainda vai ter a Coreia. Ó, quem tá lá fora entra aí, ó. Não vou fechar a porta, não vou deixar ela entrar. Eu tenho que ter lugar, você já apresentou ele aqui, né? Um recado do presidente nosso, os palestrantes discriminaram a Coreia. Hoje na Paris de Los Pampas, lá, tem um jantar para os palestrantes lá. Eles, professores, sei lá quando são. Mas para não segregar a Coreia, para não segregar a Coreia, aqui, ó, os palestrantes, o Bonitão, presta atenção, depois do pé do jantar, você sabe por quê. Onde ficou sem lanchar? Eu queria ser teólogo do sistema. No fundo, eu queria ser. Bom, leva no fundo, porque eu fiz. Aonde os palestrantes vão jantar, é que os Parrilha Los Pampas, carne certificada do frigorífico Silva, do programa de carnes da Erifor, e vocês me ajudam a fechar a partida na fila. Os endereços estão aqui, distribuíram. É como um gurizinho que se vergonha da Coreia. É brincadeira. Não, quero que eu tenha a cara de se vergonha. Distribui isso aí para a Coreia. Eles comem bem, bebem bem. E não ficam outros palestrantes, não pode chegar lá e encher eles lá de perguntar. Por isso que eles não sabem nada. Bom. Então, está todo mundo aí? Bom, agora é com a Jovem Guarda da Embrapa. Agora é a Jovem Guarda aqui. Vai, Roberto, Gente, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. A primeira oportunidade que eu tenho de estar no estado do Rio Grande do Sul. Então, para mim, além de ter a oportunidade de participar de um curso tão importante igual esse, ainda é um momento de aprendizagem, como o Roberto falou, aprendendo coisa nova, um novo idioma, uma forma diferente de produzir, uma outra realidade diferente da minha, que hoje estou de Mato Grosso do Sul, mas sou de Minas Gerais. O sotaque deve estar entregando também um pouco. Além de, gostaria de agradecer especialmente a Thaís e o Fernando pela essa oportunidade e também pela confiança de me convidar para fazer parte da programação, uma programação cheia de renomados pesquisadores e professores aí do Brasil e de outros países. Eu estar incluído nesse grupo é uma honra muito grande, mas tem uma responsabilidade também. Muito obrigado pela confiança. Esse assunto, cruzamento de gado de corte, eu tenho abordado, ficado responsável por falar sobre ele nos últimos 3 cursos nossos do Gene Plus em Campo Grande. É um curso que, igual o Luiz Otávio disse, já está na sua 25ª edição. E eu tenho, então, nos últimos 3 anos, sido responsável. E é bastante interessante, porque falar desse assunto, porque é um assunto que normalmente ele interessa as pessoas. Então é muito bom falar de algo que as pessoas se interessem, né? Mas, por outro lado, tem uma responsabilidade muito grande, uma dificuldade grande também, porque é de tentar responder essas questões que normalmente chegam quando você apresenta algo sobre cruzamentos e ainda a gente lá está coordenando os projetos de cruzamento mais recentemente, de responder aquilo ali, né? Que na verdade é isso que tanto um criador, um produtor, um técnico, um estudante quer saber. Cruzamento é bom mesmo? Qual o melhor esquema de cruzamento, o melhor sistema? Quais são as melhores raças? Essas são as perguntas que interessam. É isso aí. E a expectativa é que a gente dê uma resposta, né? E
Na verdade, essas perguntas, elas querem, o final é aquilo ali. Qual a melhor opção? É aquela que dá mais retorno econômico, né? Ninguém está perguntando, quem é estudante ou mesmo a gente que pesquisa, estuda, gosta muito, às vezes, de qual raça, qual é a melhor estratégia, essa parte teórica. Mas a cadeia como um todo, o interesse final é o quê? Qual a melhor opção financeira, econômica? Isso, infelizmente, não há resposta simples para isso, né? Não tem como, pela complexidade que é o sistema de produção de carne bovina, e não só apenas o sistema, mas a cadeia de produção da carne bovina, ela é muito complexa. Então essa resposta direta, essa receita, se para responder isso aqui, qual é a melhor opção, ela não existe. Tá? Por isso mesmo, na minha apresentação, ela está dividida aqui na introdução, eu vou tentar falar o que é o cruzamento, por que do cruzamento, adotar ou não, e aí assim, que aspectos favorecem a adoção e outros que desfavorecem, que não incentivam o seu uso, um pouco sobre o sistema de cruzamento, terminar falando um pouco sobre o BRAFA, o BRAFA grande corte, que a gente tem trabalhado lá, e as considerações finais. O objetivo, no final, é prover subsídios para decidir. Então, não é, talvez apontando alguns, não é tão a receita qual é a melhor raça, quais são as melhores raças, qual é o melhor sistema. Essa resposta, ela vai depender muito de diversos fatores, e que a gente vai abordar alguns deles para dar condição de pensar e decidir para cada situação. Bem, cruzamento, o que é? Definição essa aqui, né? Consiste no acasalamento de indivíduos de espécies, raças ou linhagens diferentes. Em bovinos de corte, normalmente a gente pensa em raças. Em outras espécies, é mais comum a gente pensar em linhagens, como por exemplo, aves, né? Então, é simplesmente acasalar animais de raças diferentes. Né? Ilustrando aqui, ali uma foto minha agora com Hereford, aqui isso mais comum, né? Só britânico, com ambos com Hereford, uma realidade que eu tive a oportunidade ao longo do caminho de Porto Alegre para Bagé, estou observando, está tendo essa possibilidade de perceber isso. Isso aqui é bastante frequente. Então, cruzamento seria isso. Agora, o porquê do cruzamento? Por que se fazer cruzamento? A gente tem duas estratégicas básicas de melhoramento: seleção e cruzamento. Na seleção, o que a gente quer, e eu não vou entrar aqui nesse detalhe, tem palestras que já abordaram esse assunto e ainda vão abordar, mas de forma geral a gente poderia dizer que a gente quer aumentar a frequência de alertas desejáveis ao longo das gerações, impondo restrições ao processo reprodutivo da população do rebanho. E o outro, via cruzamento. E por que eu faço cruzamento? Ali são as 4 justificativas principais encontradas nas principais referências, apresentadas nas principais palestras, que consiste em combinar características desejáveis de 2 ou mais raças, isso é evidente, obter as vantagens da complementaridade entre raças, e aí muitas vezes isso é confundido com a parte 5, com a primeira opção, a primeira justificativa. Combinar características desejáveis ou indesejáveis das raças, independente da estratégia do sistema de cruzamento que eu adote, isso eu vou combinar. Obter as vantagens da complementaridade é pensar estrategicamente quais raças ou quais cruzamentos eu vou fazer, que eu vou usar, como por exemplo, para ser mãe ou para ser pai dentro do meu sistema de produção de carne. O que é muito explorado, por exemplo, em cadeias como suína, mundialmente suínas, mundialmente aves, onde eu tenho linha materna e linha paterna. Então, a complementaridade é isso: usar os atributos da raça e encaixá-la dentro do sistema de forma estratégica. Obter as vantagens da heterose, o vigor híbrido,
isso sempre falado e sempre tanto apontado. Vou discutir um pouco mais sobre a heterose um pouco mais à frente. E permite flexibilidade. Eu consigo, seleção é uma ferramenta muito importante, mas ela normalmente os resultados é de curto a médio prazo. Eu demoro para mudar a estrutura genética da população. Em cruzamento, uma geração, eu consigo mudar bastante a minha estrutura genética. Por exemplo, eu tenho um rebanho de vacas Nelore, faço cruzamento com ambos, né, e a progênie já é 50% taurina, enquanto antes eu tinha totalmente zebuína. Então, em uma geração, eu já mudei bastante a base genética do meu rebanho. Por isso, me dá flexibilidade dentro do mercado, dentro das demandas que podem surgir, as dificuldades que podem acontecer, que eu posso estar enfrentando. Então, ele tem parece como uma das justificativas dos porquês do cruzamento. Tem aquela outra pergunta, é total ou não? Aí, será que cruzamento é ruim? Parece que não, parece que não, né? Cruzamento é uma alternativa boa, é uma boa ideia. Né? Outras cadeias adotam intensamente, como por exemplo, de aves, suínos e mesmo cadeias na área vegetal, milho e soja. Basicamente, o que a gente consome é fruto de cruzamento. Então, considerando o sucesso e considerando a importância dessas cadeias e das empresas envolvidas em trabalhar com a genética dessas espécies, imaginar que é um negócio ruim, não é uma boa estratégia, é difícil. Mas e na cadeia de bovinos de corte no Brasil? Será que devo adotar? Será que é uma boa ideia? Por que não é tão usado igual na cadeia de aves, suínos, no milho, que a gente compra o milho, já vem da questão, né? E aí então vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui. Um dos motivos, vamos pensar assim, como adotar, é porque devido a essa diversidade de sistemas de produção, de clima, de biomas que o Brasil tem, então é difícil pensar que eu vou ter apenas uma única raça, uma única combinação de raças que vai estar atendendo a diversas situações que eu tenho. Então o cruzamento pode me dar essa flexibilidade, ajustar as minhas condições com a minha genética ao ambiente que eu tenho. Questões sociais, a gente tem uma diversidade muito grande, então justificaria isso também, biomas e sistemas mais ou menos intensivos. O cruzamento ele pode ser bem explorado, ele pode ser uma ferramenta útil para ajustar os nossos sistemas, claro, e sempre pensando no cruzamento como uma ferramenta, dentre outras, para se ter um sistema de produção eficiente. Nunca pensado fora do contexto da nutrição, da sanidade, da gestão tão importante. Um outro motivo que a gente poderia pensar em cruzamento, que é uma opção interessante para a cadeia bovina brasileira, é que nós temos tido uma demanda por uma qualidade do nosso produto, é algo que nós somos cobrados, e isso até pela criação de programas de bonificação, alianças mercadológicas surgindo, própria demanda do mercado exportador, um produto de maior qualidade. O cruzamento aparece uma possibilidade da gente estar atendendo isso aqui, né? Até igual eu falei aqui, talvez não seja tanto a realidade quando a gente tem possibilidade de trabalhar com uma raças taurinas, principalmente as britânicas. Mas aqui para o Paraná para cima, isso se aplica e a gente pode usar desses cruzamentos para estar atendendo cada um desses programas, cada uma dessas alianças, cada um desses mercados dentro do mundo que a gente tem, produzindo um tipo animal que mais atenda e atendendo a demanda, como o professor Júlio já mencionou aqui hoje mais cedo.
mas talvez esse é o mais importante razão do porquê o cruzamento deve ser adotado. A gente está numa necessidade cada vez maior por eficiência. Nós estamos sendo cobrados por isso, isso é uma realidade. Nós temos, por diversos motivos, a cadeia produtiva da carne bovina precisa ter eficiência, né, no uso dos recursos, seja pela competição com culturas como soja e milho, né, que avançam no Brasil e trabalham com alta eficiência, seja pela concorrência com outras cadeias da carne, como a de aves e suínos, concorrendo, a carne de frango já chegando ao mesmo consumo da carne bovina no Brasil, seja pela limitação de ampliação das fronteiras agrícolas, do uso de terra em regiões ainda fechadas. Então nós temos que usar bem o que nós já temos, e é claro que isso não passa apenas pela genética, tem todos os outros fatores, mas a genética e aí o cruzamento mais adequado pode ser uma ferramenta para ter isso aqui. E a gente está ainda numa demanda, uma estimativa de crescimento populacional grande, mundial, e que isso vai forçar ainda mais essa demanda por carne. Agora, talvez eu poderia dizer não, ou fatores que não é esse cruzamento, será que seria uma boa ideia? Talvez um problema é isso aqui, ó, gestão e manejo deficiente que nós temos na grande maioria do nosso sistema, né? Mão de obra pouco qualificada, falta de planejamento, e aí vem planejamento com relação à alimentação, nutrição, sanidade, e aí não adianta eu pensar que eu vou resolver o problema do meu sistema mexendo apenas na genética. Isso muitas vezes é o erro cometido. Então, se eu não tenho isso aqui, pensar em algo mais complexo, usar mais de uma raça, isso pode, em vez de ser uma solução, pode ser um problema. Uma outra questão que caminha ao contrário do que eu disse, nós temos um crescimento de demanda por carne de maior qualidade, mas ainda a gente tem uma tímida recuperação por qualidade no nosso país. Ainda tem a questão do vale, o quanto pesa, pouca agregação de valor que justifica o investimento, utilizar de estratégias mais elaboradas que demandem talvez uma intensificação maior do sistema, ou mesmo mão de obra mais qualificada. Tem a cadeia desunida, uma cadeia integrada, os elos não conversam, né? Eu não sei, o Luiz Otávio mencionou na palestra, essa questão na indústria não conversa com o criador não sabe exatamente o que a indústria quer, nem a pesquisa conversa exatamente com essa indústria, e isso precisa ser alinhado, não sabe o que se quer, ou o produto, isso não está bem estruturado. Então isso compromete e desilude a pessoa que quer adotar algo a mais, né? O cruzamento seria uma ferramenta a mais para melhorar, mas quando você se vê nesse cenário, você fica desestimulado, né? E aí você vai ter que convencer que investir nisso, a pessoa já sai fora no primeiro momento. E uma outra questão que pode o cruzamento não ser tão interessante é essa aqui, né? Existe o zebu, especialmente o Nelore, que tem uma importância muito grande no Brasil, que se adaptou muito bem, não é à toa que é responsável por cerca de 80% do rebanho brasileiro. E aí tem aquela tendência, né, de não se mexer no time que está ganhando. Já trabalho com uma raça, eu tenho o Nelore, eu vou mudar meu esquema, vou introduzir uma raça ou duas, como que isso vai funcionar? Eu estou bem assim, né? E claro, aqui para vocês na região sul, a gente tem ainda, principalmente as safras britânicas, tanto Angus quanto o Heifer, que é uma opção também muito interessante, e que, olha, eu vou sair da minha zona de conforto, do que eu já conheço, né, de algo que está funcionando. Isso também estimula essa adoção. E aí volta até uma frase que o Luiz gosta de dizer, né? Se o puro vai mal, o cruzado pode ir pior. Então, realmente, muitas vezes,
dependendo da situação, se eu não estiver pensando que eu vou passar a adotar uma estratégia de cruzamento e eu vou melhorar também os outros fatores de produção, às vezes é melhor eu ficar com o que eu conheço, com o que já está tratado, as condições que eu estou trabalhando, porque senão eu posso ser pior, em vez de solução, trazer problema. Bem, como uma síntese, né, desse aspecto, sob o ponto de vista estrito da contribuição da genética na produção de carne bovina, o cruzamento é uma ótima técnica. Então, se a gente pegar na teoria, ele te dá heterose, ele te dá aproveitar da complementariedade, flexibilidade, perfeito. Mas a viabilidade, e aí, antieconômica, em se adotar, né, o como, onde, quando, depende da análise do contexto em que se está inserido. É necessário uma visão sistêmica, não só apenas do sistema de produção, mas também da cadeia, antes e o depois da porteira. Sem essa análise, fica difícil responder aquelas perguntas, né? Quais raças, como, quando e qual é a melhor economicamente, qual vai me dar mais dinheiro, porque na final das contas é isso que importa. Pensando nisso, alguns aspectos, alguns conceitos que são importantes para ajudar nessa tomada de decisão de como usar o cruzamento, quando e como. Bem, vamos começar com um conceito aqui, eu já mencionado, a heterose ou vigorívoro, sempre muito abordado em qualquer palestra de cruzamento. E o que seria essa heterose? Então, ela é definida como sendo a diferença entre a média dos indivíduos oriundos do cruzamento, os cruzados e a média dos pais. Essa é a definição. Né? E esse efeito, é um efeito proveniente de ação genética não aditiva, ou seja, de interações alérgicas e ou gênicas. E na inexistência, naturalmente desse efeito não aditivo, eu não tenho heterose, e isso varia entre as características. A fórmula é essa aqui, né? Heterose em percentual é a média do progênito cruzado, menos a média dos pais, dividido pela média dos pais, vezes 100. Ilustrando isso aqui com números, um exemplo, pensando aqui o Hereford, o Nelore, peso ao desmame. Eu pensando nos pais, uma média de 200 kg, o Nelore 180, um meio sangue Hereford Nelore com 200 kg. O cálculo seria esse aqui, 200, a média dos cruzados, menos a média dos pais, sobre a média dos pais, vezes 100. Eu teria então uma heterose de 5,26. Esse é o valor do processo, porque muitas vezes a gente fala, heterose, ganho de heterose 5, 10, 15%. Da onde tiravam isso? O cálculo, a ideia do cálculo vem daqui. Do que depende essa heterose? A heterose, ela é função da distância genética entre as raças. Então, eu tenho heterose dentro do Nelore, dentro do ânus, tenho. Posso explorar, isso é explorar, tem as linhas dentro das raças. Só que, naturalmente, essa heterose é bem menor do que quando eu penso em raças mais distantes geneticamente. A explicação para isso é que a base genética da heterose está na heterozigose, ou seja, na realização do genótipo do indivíduo, ele recebe gametas do pai e da mãe. A heterozigose é quando esses gametas, ou os alelos que vêm dos pais, eles são diferentes. Naturalmente, quanto maior for a distância entre as raças usadas, maior a probabilidade de eu ter esses dois alelos vindo do pai e da mãe diferentes. Então, eu tendo a ter uma heterose maior. E, claro, além da heterose depender dessa distância genética entre as raças, ela depende da existência de efeito genético não aditivo. Se não existe efeito não aditivo, eu não tenho heterose. E aqui um quadro, um livro sobre pecuária de corte, mais atual que eu tenho conhecimento. A heterose também é função do tipo da característica, da natureza da característica. São características
de carcaça, peso, medidas esqueléticas, eu tenho ganhos com anterose mais baixos, que vão de 0 a 5%. Características, taxa de crescimento, peso anteriores à maturidade, produção de leite, fica entre 5% a 10%. E características relacionadas à idade materna, reprodução, longevidade da fêmea, adaptabilidade, eu tenho ganhos aí de 10 a 30% de heterose. É o oposto. Na verdade, segue na mesma linha do que eu tenho de efeito da depressão endogâmica, um assunto aqui discutido há pouco, a questão do uso da endogamia, da consanguinidade. Diversos estudos, em diversas espécies, em diversas características, mostram que à medida que eu tenho um aumento da consanguinidade, além de aumentar a probabilidade de aparecer animais com defeitos letais, eu tenho uma queda em desempenho, que é essa chamada depressão endogâmica, né? E funciona também da mesma maneira. A endogamia ela acaba tendo um efeito maior, principalmente em características ligadas à reprodução, longevidade e adaptabilidade. Então, são aspectos que envolvidos. Um outro aspecto importante na hora de tomar a decisão é conhecer as raças que eu vou trabalhar, né? Que é uma das perguntas. Qual que raça que eu uso? Qual que é a melhor raça? E eu preciso conhecer aqui as ferramentas, né? Eu gosto de pensar como um melhorista e as raças como uma caixa de ferramentas que eu tenho para construir algum equipamento que eu quero, algum produto que eu quero, né? Então, de acordo com a demanda que eu tenho, qual produto eu quero chegar, quais são as minhas condições de produção, eu vou usar diferentes tipos de ferramentas, né? E para isso eu tenho que conhecer o que cada uma faz. E elas têm diferenças em questão de tamanho, o desempenho cria, recria, engorda, né? O posicionamento dessas raças nos cruzamentos devido a essas características. Isso é bem comum essas tabelas dos livros em referência sobre cruzamento. Então, é fundamental que eu conheça isso aqui, para poder saber onde usar cada raça, onde ela realmente se encaixa melhor dentro do meu sistema de cruzamento. E é claro, essas diferenças vêm da própria história de formação das raças, né? Questões geográficas, culturais, sistemas de produção diferentes, e também pelos rumos recentes dos programas de melhoramento de seleção que cada raça tomou. Então, cada uma tem as características, priorizou certos aspectos que podem contribuir em determinado sistema, em outro, talvez não. Esse aspecto é bem importante. E a gente sabe que tem diferença, e eu trouxe aqui uns resultados para ilustrar isso aqui. O resultado desse trabalho feito aqui na Santa Maria, trabalho de 2008, né, que é um trabalho de meta-análise para características de carcaça de bovinos diferentes grupos genéticos. A ideia aqui, mostrando, por exemplo, aqui característica de carcaça, então área de odilombo, né, então de 69 a 75, e aqui embaixo eu tenho um grupo genético, o percentual, na verdade, o quanto de zebu ou de sangue zebu ou de sangue que eu tenho. Essa primeira linha aqui, zebuíno lubricante. À medida que eu aumento o percentual de britânico, né, saindo de 0 a 100, houve um decréscimo aqui do AOL nesse trabalho. Na pontilhada, à medida que eu fui aumentando o percentual de taurino continental no meu animal, eu fui tendo, à medida que foi aumentando a composição genética de zebu no meu animal, eu tive uma queda da área de odilombo, no pontilhado. E aqui, o britânico continental, à medida que eu fui aumentando o percentual de britânico, eu tive também uma queda na minha AOL. Características das raças, né? As raças continentais são conhecidas como grande desempenho, musculosidade, rendimento. Então eu tenho que entender essa possibilidade, o que isso implica nas minhas características, no meu produto final, o
quanto eu vou usar de cada uma, como usar. Esse outro aqui é para espessura de gordura subcutânea, né? Então a primeira linha aqui diz aumentando o sangue zebuíno, o grau de sangue zebuíno, em relação ao britânico, eu tenho uma queda da espessura de gordura subcutânea. Aqui aumentando o grau de zebuíno em relação ao continental, eu tenho um aumento da espessura de gordura subcutânea. Característico: raças continentais, maior porte, mais tardias, deposição de gordura mais tarde, o zebu mais precoce. Esse trabalho, aqui a gente vê isso acontecendo. Da mesma forma que, à medida que eu aumento o grau de sangue de britânico em relação ao continental, eu tenho um aumento da espessura de gordura subcutânea também. Vocês conhecem isso bem. Britânico, porte mais médio, mais precoce, deposição de gordura mais cedo do que o continental. E prestigiando aqui o trabalho do Bruno, aqui da equipe aqui, também para ajudar a ilustrar. Então, a influência da composição racial e da heterose sobre característica carcaça da carne de novilhos para puros e cruzados em dois diferentes sistemas de terminação. O que eu trago desse trabalho é a influência, então, da percentagem de zebuíno na composição racial sobre a força de cisalhamento, que é uma medida da maciez. Então, o trabalho mostrou que a medida que também é algo esperado, né? À medida que eu aumentei o grau de sangue zebuíno, eu tive um aumento da força de cisalhamento. Então, isso aqui ilustra, eu trouxe alguns trabalhos que ilustram a questão das diferenças entre as raças, o como é importante conhecer e saber como elas funcionam para eu poder usar. É a mesma coisa, para eu poder usar uma determinada ferramenta, eu tenho que saber o que ela me permite, o que ela me produz. Um outro aspecto importante aqui é esse aqui: reconhecer que há diferenças dentro de raça. De novo, a curva que o Roberto mostrou tanto, né? Eu tenho numa mesma raça, no próprio gráfico do sumário de touros, por exemplo, mostra bem isso, né? Eu tenho desde touros muito bem avaliados, quanto touros mal avaliados. Então, qual é o caminho? A gente tenta buscar sempre caminhos para conseguir os melhores animais na medida do possível. Porque não é apenas falar qual é a melhor raça, usa tal raça. Não, dentro da mesma raça pode ter bons e ruins animais. Isso vai ter um efeito grande no seu resultado do cruzamento. Então, ter noção disso nos permite pensar nisso aqui, ó. E atenção que em determinadas situações, diferenças dentro de raças podem ser maiores que as entre raças. Isso nos faz pensar, por exemplo, a tomar decisão: eu vou usar raça A ou B, e se elas são todas, por exemplo, o mesmo grupo, por exemplo, são taurinas britânicas, a decisão entre A e B pode não estar entre, a questão não é qual raça é melhor, mas a oportunidade que eu tenho de adquirir melhores animais da A ou da B. Isso são vários fatores: questão de logística, disponibilidade, preço